Como se livrar da ansiedade? Você já parou para pensar nisso? Oi, meu nome é Marcos, esse aqui é o canal TV Escuta e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Como que a gente vai se livrar dessa ansiedade? Quer ver? Escuta. Ficou bom, hein, mãe? Ficou bom, gostei. Será que gravou? Não gravou nada. Gravou não? Esse celular meu é uma porcaria, né? Vai lá, de novo, mãe. Como se livrar da ansiedade? Por que é tão difícil? A ansiedade é uma coisa quase que inexplicável. Só os psicólogos, os analistas que acham que entendem, mas a maioria das pessoas são ansiosas, são agitadas, querem tudo para ontem, em vez de ser para o futuro, é para ontem. Então, tornam-se ansiosas, agitadas, preocupadas com tudo. Eu tô gravando esse vídeo aqui no começo de abril, hoje é dia 10 de abril, e você sabe que a gente está vivendo uma pandemia, né? Por conta aí do vírus, do coronavírus, que é o Covid-19. E assim, tem muita gente que anda ansiosa por aí. Você já viu que o conselho bíblico para o ansioso é não andeis ansiosos? Interessante que a gente sempre lembra a respeito desse verso aí, quando a gente vê alguém que tem ansiedade. Talvez você já tenha ouvido esse verso aí e falou, tá, beleza, e agora, né? O que eu faço? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo o livro de Lucas, capítulo 12. Lucas é o terceiro livro da Bíblia. Da Bíblia não, melhor, do Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. E eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 22, que justamente essa fala de Jesus. A seguir, Jesus dirigiu-se a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Perceba, Jesus ele tira para falar para os discípulos. Que antes ele estava falando para uma multidão. Se você voltar um pouco no texto aqui, antes do verso 22, Jesus ele conta uma parábola e antes da parábola você vê ali que tem uma multidão e está ali junto com Jesus. E agora, nesse momento, Jesus ele pega para falar com os discípulos, pessoas que eram próximas a ele. Então Jesus se vira para esses aí que são seus alunos e diz: não sejam ansiosos. Como é que eu não vou ser ansioso? Porque tem muito problema. A ansiedade está sempre batendo na nossa porta. Por mais que a gente queira que não aconteça isso, uma hora ou outra, alguma inquietação vai bater a nossa porta. Então Jesus ele fala: não andeis ansiosos, nem pelo vosso corpo, nem pelo que vocês vão vestir. Por quê? Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. O verso 24, Jesus ele faz um convite agora para os discípulos. Observem os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam. Eles não têm despensa, nem celeiros. Olha só, 4 coisas aí. E aí o verso continua. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vocês do que uma ave como um corvo? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Pode acrescentar alguma coisa com a ansiedade que você tem? Se, portanto, vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que vocês andam ansiosos pelas outras coisas? E de novo, Jesus agora, no verso 27, ele vai dizer para observar outras coisas. Observai os lírios. Eles não fiam, eles não tecem. Eu, contudo, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E Salomão era um rei que era muito próspero. Ele conquistou muitas coisas, Deus foi dando riquezas para ele. E aí ele fala assim, ó, tá vendo essa erva aí? Observe esses lírios aí. Eles estão sem fazer uma fiação, sem tecer nada. Mas olha para você ver como é que eles estão vestidos. Nem Salomão, em toda a glória dele, conseguiu se vestir igual esses lírios. E aí, Jesus continua, verso 28. Olha, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, né, de vós, homens de pequena fé. Será que vocês não entenderam isso? Agora, por que isso aqui é importante? Por que essa fala de Jesus é importante até aqui?
Ele fala para observar as aves e fala para observar as ervas, né? Um tipo de ave, um tipo de erva, né? De planta. Isso aqui me remete à criação. Se você parar para olhar aqui, você também consegue perceber isso aqui, porque são coisas que foram criadas por Deus ali em Gênesis, ali no primeiro capítulo, você vê. Deus ele cria toda a vegetação e também cria as aves, os céus, os exércitos. E ele fala isso e perceba, depois ele diz, quanto mais vocês... Qual que é a questão de Jesus falar isso daqui? Porque o ser humano, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, mostra Deus tendo uma intenção talvez muito maior ao criar o homem. Porque ele pega o homem do barro, ele se aproxima e sopra o fôlego de vida no homem. E além disso, a Bíblia diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, também tem outras características que vão trazer uma realidade assim de algo ainda mais especial para Deus. Então, se Deus ele está ali cuidando da erva e cuida do corvo, quanto mais vocês. E aí o verso 29 é muito interessante também. Depois de toda essa passagem aqui, ele vai dizer: não andeis então a se perguntar, a indagar, o que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis. Olha só a palavra, nem vos entregueis às inquietações. Por que Jesus diz isso daqui? Porque as inquietações, como eu estava dizendo aí, elas vão bater na nossa porta, sempre querendo entrar para deixar você inquieto mesmo, para você se entregar às inquietações. Você precisaria abrir essa porta. E Jesus fala assim, ó, a inquietação ela está batendo, mas não abre a porta para ela não. Vocês não devem ficar se perguntando o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, porque isso é uma forma de você se entregar às inquietações dessa vida. É realmente uma preocupação que a gente tem, né? O que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Mas Jesus ele faz um convite para você observar a criação que está além de você e perceber como Deus cuida dessa criação. E ele diz também, olha, perceba que você também tem um cuidado especial de Deus, que você não precisa ficar preocupado, porque o corvo, ele tem o alimento dele todos os dias, mas ele não tem nenhum celeiro, ele não tem onde guardar nenhum alimento. E a erva do campo, que um dia ela está ali e no outro dia ela não vai estar. Deus ele também cuida dela. Olha que você vê que interessante essa mensagem que Jesus ele está passando ali para os discípulos. E ele vai dizer agora no verso 30, vocês não devem se preocupar com essas coisas, porque os gentios de todo mundo é que preocupam com essas coisas. São eles que se preocupam. Vocês não devem viver preocupados como os gentios, porque os gentios preocupam, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Mas é interessante Jesus dizer isso daqui, porque eles precisam saber o que Jesus está falando, porque aquilo que Jesus está dizendo é simplesmente assim, ó, vocês tiveram uma revelação de Deus que os gentios não tiveram. Todo aquele que não era judeu, ele era alguém que era estrangeiro, ele era um gentil. Então, aquele que não é judeu, ele não conhece a respeito da vontade de Deus, ele talvez não tenha esse conhecimento que você tem, que você foi criado por Deus, que Deus ele tem uma atenção especial para você. Por que que o gentil então ele é assim? Porque ele não tem esse conhecimento, você tem esse conhecimento. Agora você precisa entender isso daí, como que isso realmente é real. Interessante que o professor Tiago, que hoje lá nos Estados Unidos, ele dizia algo que é muito interessante, que na realidade é uma verdade presente em todo o texto bíblico. Que o entendimento do texto bíblico, ele vem não somente quando você entende ele de uma maneira cognitiva, mas depois de você ter tido essa compreensão, como os discípulos tinham aqui, você também aplicar isso na sua vida. Porque o entendimento do texto bíblico, ele vem quando você pratica ele, quando você vive isso. Aí você vai poder dizer, agora eu entendi. Você não é um monge que vai ficar recluso num lugar e só vai abstrair aqui o que o texto bíblico está dizendo, igual um eremita, igual um ermitão, um cara que vive uma vida asceta, isolado. Enfim, a Bíblia convida você a ser uma pessoa que escuta, mas também pratica, entende? E Jesus ele fala que os gentios que têm que ter essas preocupações, porque eles não conhecem a respeito do Pai. Mas o Pai sabe quem vocês são e vocês devem saber quem é o Pai. Então, Jesus diz, um dos versos que talvez seja um dos mais conhecidos na Bíblia: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. E agora, o que é buscar o reino de Deus? Pode ser que seja a gente imaginar assim o céu, né? Você pensar no céu e você pensar o céu como um lugar. Eu creio que também é um lugar, mas não é somente isso. O céu ele abrange mais do que isso.
O céu também é uma mentalidade, o reino de Deus é uma mentalidade, é um tipo de vida que você leva. E o reino de Deus, ele está muito relacionado também à questão de um contraste com a vida que existe nesse mundo aqui que a gente está vivendo, porque isso aqui que a gente vive é parte de algo que é muito maior. Quando Jesus fala buscar o seu reino, existe o reino de Deus, mas também existe o reino desse mundo, que a ordem é totalmente inversa da ordem do reino de Deus. Mas perceba, você foi criado por Deus. Você deve viver como um cidadão do reino dos céus. E quando Jesus está aqui, ele inúmeras vezes ele vai dizer assim, não é que são inúmeras vezes, mas muitas vezes ele vai dizer, o reino vai vir. Então ele aponta para o futuro. Ao mesmo tempo que ele vai dizer em alguns momentos que o reino já está aqui. Agora, como é que você entende isso? Você entende isso quando você olha para a pessoa de Jesus, quando você olha aquilo que Jesus fazia. Porque quando você olha no Apocalipse e vê que no céu não vai haver enfermo, não vai haver doente, não vai haver nada assim que está relacionado ao pecado, você vê que essa questão que está lá no futuro, ela é inaugurada na vida de Jesus. Quando Jesus está aqui, ele cura as pessoas, ele se preocupa com o outro, ele tem amor pelas pessoas, ele tem compaixão. Existe alegria nas coisas que Jesus faz por parte das outras pessoas. O céu não vai ser um lugar alegre? Para pensar em todas essas coisas, depois você reflete sobre isso daí. Mas o assunto do vídeo não é esse aqui hoje, então deixa eu voltar aqui. Não temais, porque o vosso Pai se agradou-se em dar-vos o reino. Deus, ele se agrada, né? Ele se alegra em dar o reino para eles. Deus, ele quer que você viva esse reino. E isso traz alegria para Deus. Quando Jesus é batizado, uma voz do céu diz assim, ó, esse é o meu filho amado. E depois ele diz, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro, esse que faz a minha alegria. Por quê? Porque ele vive o reino. E aí o verso 33 diz, que é muito curioso, que é muito... Parece que não tem muita lógica o que Jesus está falando aqui. Porque os discípulos ouvem de Jesus para que eles não andem ansiosos. Provavelmente porque eles estavam ansiosos, correto? Porque eles estavam preocupados, que eles estavam pensando ali num monte de coisa. E aí Jesus diz assim, ó, não andem ansiosos por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão vestir. E aí o verso 33, Jesus ele vira para eles agora e diz, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, um tesouro que não vai ter fim, inextinguível, que é onde? No céu, onde não chega o ladrão e nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Agora perceba, não é contraditório o que Jesus diz? Vocês estão preocupados, o que vocês vão comer? Vou dizer para vocês agora como se livrar da ansiedade. Aliás, o tema do vídeo não é esse? Jesus aqui ele já responde como se livrar da ansiedade. Quando você tiver uma preocupação a respeito de alguma coisa, pega essa coisa que te preocupa, que é a raiz desse problema, e trabalhe em cima dela. E aqui no caso, né, se vocês estão preocupados, então vendo aquilo que vocês têm e deem esmolas, ofereçam para os outros, porque quando você fizer isso, você vai ver que você não precisa preocupar. E aí é um exercício que Jesus propõe para a gente. É um exercício que Jesus, aliás, propõe para os discípulos. Se você também quer ser um discípulo de Jesus, você também está se enquadrando então aqui nesse texto. Porque ele diz assim, ó, se você está ansioso, você deve pegar essa ansiedade sua e fazer um exercício com ela. Você deve vender o seu bem e dar para o outro. Você está preocupado com dinheiro, nossa, a bolsa caiu agora, perdi meu trabalho, não tenho dinheiro, poxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Está preocupado com isso? Então eu vou te passar aqui uma coisa para você fazer. Pega aquilo que você tem e distribui parte disso com outras pessoas. Faça isso. E você vai entender que Deus ele cuida de você, porque você ainda não compreendeu isso. Depois que Jesus conta essa história, ele vai falar outras coisas também, mas antes disso aqui, Jesus ele começa a falar essas coisas para os discípulos por conta de uma situação que aconteceu. Se a gente voltar aqui ainda no capítulo 12, no início aqui do capítulo, no verso 1, o primeiro verso vai dizer que muitas pessoas se aglomeravam ali, elas estavam ali até se atropelando, né? Uma passando em cima da outra, imagina a loucura aí. E aí Jesus ele começa a falar sobre os fariseus, para a gente tomar cuidado com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Ele vai dizer, ó, no verso 4, eu digo-vos... Pois então, meus amigos, não temais quem? Os que matam o corpo
e depois disso nada mais podem fazer. E aí ele vai dizer no verso 5, eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar também tem o poder para fazer permanecer na morte. Sim, eu digo a vocês que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 as? As é uma moeda, né? Imagina aí. Sei lá, imagina aí, R$2. Não se vende 5 pardais por R$2? E aí diz, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Perceba de novo aqui que Jesus ele fala de aves. Ele está falando da criação dele. Ele fala assim, ó, ainda que as pessoas estão vendendo aí os animais e tal, né? Deus ele tem ciência disso. Deus ele está vendo todas essas coisas. E aí, o verso 7 vai dizer, olha, eu vou dizer para vocês, até o cabelo da cabeça sua está contado. Então vocês não precisam ter medo. Vocês devem ter o temor com respeito a Deus, porque vocês valem muito mais do que os pardais. Nesse ponto, quando Jesus estava falando todas essas coisas, aí termina aqui o verso 12, essa fala de Jesus termina assim, ó, o Espírito Santo vai ensinar, se vocês estiverem diante de pessoas que estiverem acusando vocês, o Espírito Santo vai ensinar vocês. E aí, nesse ponto, olha que louco isso aqui, porque o cara interrompe Jesus, vem um cara aqui e interrompe Jesus. O homem que estava no meio, verso 13, tá? Que estava no meio da multidão, falou para Jesus, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, homem, quem que me constituiu juiz? Quem que me constituiu alguém que vai partir os bens de vocês? Então, Jesus ele começa a falar agora toda uma questão que vai levar depois para a questão da ansiedade. Olha só. Então Jesus recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida do homem, a vida de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Perceba. Jesus estava falando justamente dessas questões assim também de preocupações. Então Deus ele também está vendo toda essa situação que estava acontecendo com ele. E aí fica até estranho quando o homem interrompe Jesus. E Jesus ele continua, ó, não se preocupa com isso, né? Não se preocupa. Porque a vida de um homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. Cuidado com a avareza. A avareza é um acúmulo, né? Um acúmulo assim exacerbado que você às vezes vai passar em cima de pessoas. E o problema que vai levar você a passar em cima de outras pessoas é que você só está preocupado com você. Tudo é para você. E você quer mais, mais e mais e mais. Você não consegue olhar para o outro. E isso está totalmente diferente da lógica do reino de Deus, que eu acabei de falar aqui. A lógica do reino de Deus é uma e a lógica do avarento é outra. Porque a lógica do avarento é a lógica do reino desse mundo. O modo de viver do avarento é o modo de vida desse mundo. Só pensa em si, todas as ações são voltadas para si. Eu posso até ajudar alguém, mas quando eu ajudo alguém, eu estou pensando em mim. Vai até favorecer a pessoa, mas eu vou ser bem visto com isso. Você já deve ter percebido que existe muita pessoa que é assim. Então a gente tem que ter o cuidado com a avareza. Como Jesus está dizendo aqui, ele vai falar. Não consiste nessas questões de abundância. E depois disso ele coloca uma parábola. E ele propõe assim dizendo, verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem ele dizia consigo, que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Eu vou destruir os meus celeiros e eu vou reconstruí-los maiores, e aí eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Perceba, só voltar um pouquinho aqui, ó. O campo de um homem que era rico produziu com abundância. Era tanta coisa que no verso 17 esse homem vai dizer, eu não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba aqui que no verso 18 ele tem celeiros, ele tem lugar onde guardar todos esses frutos aí que são sempre produzidos por ele. Só que o que foi produzido não era suficiente dentro para comportar naquele celeiro. E aí ele fala, eu vou destruir e vou construir outros ainda maiores. Aí eu vou recolher o meu produto e eu vou recolher todos os meus bens. Olha só. Então, direi à minha alma, você tem depósito de muitos bens. Lembra que ele estava dizendo para ele mesmo? Então eu vou dizer agora para mim mesmo, vou me tranquilizar. Agora eu vou me tranquilizar. Lembra que a gente estava falando de ansiedade, né? Olha só, quando eu conseguir isso daqui, então eu vou dizer à minha alma, você tem depósito
de muitos bens para muitos anos, para muito tempo, né? Descansa, come, bebe, aproveita, né? Regala-te. E o verso 20, para surpresa desse homem, porque é uma surpresa para ele. Porque o avarento ele consegue olhar somente para si, não consegue olhar além dele. Então, quando ele diz para ele mesmo, isso é uma reafirmação da questão do ser avarento. E aí, Jesus fala aqui que Deus lhe disse, olha só, você está dizendo isso para você mesmo? Que você agora vai ter descanso, que você agora tem muitos bens para viver tranquilo por muitos anos? Deus diz, louco, esta noite vão te pedir a vida, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem aí que está guardado, aquilo que você preparou, para quem que vai ficar isso? E Jesus termina, assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O avarento ele vive de si para si. Ele se posiciona para a realidade da vida pensando em como ele pode ganhar sempre, porque ele está sempre preocupado, porque ele não entende que existe um Deus e que Deus cuida dele, que Deus cuida de cada ser humano, que Deus ele está atento. E a gente viu que se Deus ele está atento às aves, ele também vai estar atento a você, porque na criação o homem ele teve uma singularidade que é bem diferente dos animais, da vegetação, do mar, né, dos astros e tudo. Existe um caráter especial na criação do homem. E aí, quando Jesus termina assim, ó, assim é o que entesoura para si mesmo. Ele não é rico para com Deus. Perceba que o verso 21, ele vai estar assim num paralelo, né, em contraste com o verso 33. Porque Jesus diz, quando você é rico para com Deus, você não vai se preocupar. Você não vai estar ali ansioso. Você vai ter as inquietações da vida. Veio a pandemia, você vai saber que isso aí é um problema. E o problema está batendo na sua porta. Ele está falando assim, ó, fica preocupado, né? Tá te balançando assim, fica preocupado. Ao mesmo tempo que isso, Jesus fala, ó, não precisa ficar preocupado não, né? Isso aí está acontecendo, beleza. Mas é o seguinte, se você estiver preocupado, pega o que você tem e compartilha. Não fica só para você. Porque esse vai ser o exercício que você vai fazer. E aí, quando você fizer esse exercício, você vai ser rico para com Deus, que o verso 33 diz. Vendei os vossos bens e dai esmolas. E aí vocês vão ter um tesouro realmente. Um tesouro que não vai se acabar. E está junto com Deus esse tesouro. Ninguém consegue roubar de Deus. Ninguém vai lá e vai roer igual a traça. Onde o ladrão não chega, nem a traça consome. Minha mãe, por exemplo, ela não gosta de traça nem a pau. Ela odeia traça, ela coloca aí as naftalinas para matar a traça, coloca essas plantas que cheiram forte para... Enfim, porque é uma coisa desagradável. Imagina, você não pode ter um tesouro que vai ser em paz. Você sempre vai ter a preocupação. E perceba que todo mundo tem preocupação. Não quer dizer que todo mundo se entrega às preocupações. Mas perceba o seguinte, se você tem um monte de coisa, um monte de riqueza, você pode ter a preocupação de perder tudo isso. E se você tem pouco, você tem a preocupação assim, nossa, mas eu não tenho nem para comer mais tarde. E se você parar para pensar, existiam sempre personagens bíblicos que viviam assim, acreditando em Deus, que tinham confiança em Deus, que não sabia assim bem o que seria feito, mas eles tinham certeza que Deus estava com eles. O Salmo... o Senhor... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O Senhor é meu pastor, é Salmo 23, ele vai dizer que Deus está sempre ali acompanhando o caminhante. Porque enquanto eu caminho aqui nos passos verdejantes, enquanto eu também estiver no meio ali no vale da sombra, né, no vale da morte, Deus também vai estar comigo. Inclusive, é Deus que conduz, né? Se você reparar no Salmo 23, é Deus que vai conduzindo. É Deus que te levou até ali. Então, Deus está ali contigo. Ele está, tipo assim, com a mão aqui, você segurando. Então, você precisa ter essa certeza. Você precisa saber disso. E essa é a forma de você não viver ansioso. É a forma de você viver despreocupado. É a forma de você não se entregar às inquietações que a vida te propõe a todo momento. Todos os dias da sua vida você vai ter alguma coisa que a vida vai te oferecer para te preocupar. Agora perceba, quando Jesus diz aqui, olha, no verso 15, ele vai dizer,
A vida de um homem, ela não consiste na abundância dos bens que ele possui. Perceba que a gente possui as coisas. O homem da história, ele fala que as coisas são dele, tudo é meu, tudo é meu. Você não percebeu, você possui as coisas. E aqui, no verso 23, Jesus ele vai dizer: a vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que as vestes que você tem. O que é a vida, então? A vida está relacionada a Deus. É Deus que dá a vida. É Deus que te dá. Não é você que conquistou. Então não é seu, não é o meu bem. É Deus que te dá. É uma coisa que é simples no texto, mas talvez a gente lê assim de uma maneira rápida que a gente deixa passar batido. Perceba isso quando você fizer essa leitura com calma, que é Deus que vai te manter sempre. Ele é seu mantenedor. Ele que vai te dar as coisas. Por isso que a vida não consiste na abundância de bens. E a vida é muito mais do que essas coisas. E aí a proposta de Jesus aqui, ó, a vida é... E aí ele faz uma pausa. Observem as aves. A vida é Deus mantendo o seu filho. A vida é Deus mantendo a sua criatura. Isso que é a vida. A vida, ela está ligada, ela está conectada a Deus. Isso que é vida. E uma vida conectada a Deus, ela também tem uma mente do reino. E não a mente da avareza, não a mente do egoísmo, não a mente do mundo. Entende? E como que a gente vive? E aqui Jesus está dando uma das coisas aqui, né? Você pode perceber quando os discípulos eles estavam lá na multiplicação dos pães, falou assim, ó, Senhor, a gente não tem aqui para alimentar esse povo aqui, né? A gente, ó, tá, então vamos ver o que a gente consegue entre o povo. Aí eles conseguiram lá, sei lá, né, 2 peixes, 5 pães, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, o que é isso aqui que a gente conseguiu para essa multidão? Para essa multidão. E Jesus ele fala assim, não, a gente vai compartilhar isso aqui. E talvez os discípulos pensando, nossa, que loucura, né? O que ele está falando? Mas enfim, Jesus ele pega isso e dá para as pessoas. Ele compartilha. Talvez você está pensando aí, você tem muito pouco, né? Você não consegue compartilhar com ninguém. Pode ser que isso seja uma verdade na sua vida. Eu também tenho muito pouco. Eu não tenho, talvez, muito para compartilhar. Mas ainda eu consigo olhar para Deus e ver que mesmo com pouco que eu tenho, ele me sustenta. E quando eu vejo alguém assim que eu posso fazer algo, isso deve ser o que eu devo fazer. E essa é a mensagem. É um contraste com a nossa vida. Mas talvez quando a gente se colocar na disposição de querer realmente viver como Deus quer que nós vivamos, a gente comece a viver melhor, mais seguro, porque a gente não vai se segurar em nós. Nós não vamos nos estribar em nós mesmos. E assim, é claro que aqui talvez você deve estar pensando em bens que são materiais, né? Talvez em dinheiro. Só que quando a gente vê isso daqui, isso vai muito mais além. Por exemplo, se você está ansioso, que o tema é ansiedade, certo? Se você está ansioso, você pode fazer o seguinte. Você pode tentar ajudar alguém na ansiedade que ele tem. E aí você vai entender que Deus está cuidando de você. Olha só que loucura, não é verdade? Você pegar isso daí, que é o seu problema, e você tentar ajudar alguma pessoa. Eu até tive um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, que eu estava conversando com ela esses dias, e foi até assim uma motivadora para fazer esse vídeo aqui, para compartilhar com vocês. E aí, eu tinha um dinheiro ali que estava aplicado ali na bolsa, e olha, não é uma pessoa assim que é rica e tal, mas ela tinha guardado, né, algum dinheiro, e tinha deixado ali, com esse balanço da economia, ele perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. Além dele, muitas outras pessoas também perderam dinheiro. Muitas pessoas perderam muito mais do que ele. E eu estava falando com ele a respeito dessas questões de ansiedade e tal. E aí que ele foi me dizer isso daí. Só que olha que interessante. Ele sempre me aconselha sobre questões assim da vida, né? Para não ser ansioso, por exemplo. E ele poderia estar ali, ó, batendo na porta dele, ansiedade. Enquanto ele me falava essas coisas, eu fui percebendo, poxa, ele está fazendo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, a fim de que a gente não seja ansioso. Ele está compartilhando o bem que ele tem. E, por exemplo, quando você compartilha isso que você aprende, né? A Bíblia está falando assim, ó, você não deve ser ansioso e tal.
Mas se você é ansioso, se você busca aliviar a ansiedade do outro, você vai estar praticando isso daqui. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Que a gente entende realmente o texto bíblico não quando você entende ele na sua mente, não quando você entende assim de uma maneira cognitiva, mas quando você vai além. Depois de ter entendido isso mentalmente, você experimenta isso na sua vida. E aí você vai falar, caramba, agora eu entendi o que é isso aqui. Porque quando você faz pelo outro, você realmente acaba se despreocupando. O caminho é só esse. Você primeiro precisa entender cognitivamente e depois aplicar. Tem gente que às vezes vai tentar fazer um monte de coisa, mas sem saber o porquê que você está fazendo. Então, tem muita gente que faz o bem para outras pessoas, mas às vezes as motivações vão ser diferentes. Claro que isso aí não deve ser uma preocupação sua. Eu só estou dizendo que isso existe. E só existe um modo de vida segundo Jesus. E é esse. Ligar-se a Deus e viver o reino. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa ter apreciado e que possa te ajudar. Mas para isso você precisa realmente colocar na sua vida e aplicar todas essas coisas. Eu estou começando aqui, eu agradeço também pela sua paciência em ter assistido até aqui, se você assistiu. Se você gostou do vídeo, se você gostou em algum momento, clica aí no gostei que vai estar aqui embaixo, né, o joinha. Clique em gostei, também compartilha com pessoas, isso vai ser muito importante para a gente que está começando o canal. E eu espero fazer outros vídeos, produzir outros conteúdos aqui para serem compartilhados também, tá bom? Então fica assim, esse aqui é o canal Quer Ver, Escuta. Então quer ver isso acontecer? Escuta e aplicar. Um abraço para você e fique com Deus.